telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2025. E começamos mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo e a manchete escolhida pela Folha para estampar hoje como matéria principal de sua capa é um assunto internacional. Homem atropela multidão e mata pelo menos 15 pessoas em Nova Orleans. O autor do atentado era americano e carregava bandeira do Estado Islâmico. Ele foi morto pela polícia após o ataque. Um homem jogou um carro, uma caminhoneta, contra uma multidão nesta quarta-feira, dia 1º de janeiro, em uma rua turística de Nova Orleans, nos Estados Unidos, e matou pelo menos 15 pessoas. Outras 30 ficaram feridas, informaram as autoridades locais, que tratam o ocorrido como um atentado terrorista. Segundo a matéria da capa da Folha de São Paulo, é a posse do prefeito Ricardo Nunes para mais um mandato na Prefeitura de São Paulo. O título diz: Nunes agradece a Bolsonaro e afirma querer moderação em São Paulo. Ao assumir um novo mandato ontem como prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, agradeceu ao ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e ao governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, a quem chamou de um grande amigo e diz querer ser agente da moderação. Após a posse dele, do vice Ricardo Melo foi indicado, é um nome indicado para ser vice, um nome indicado por Bolsonaro. E Ricardo Melo é um ex-policial militar que integrou a rota, a tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo. Então, após a posse de Ricardo Nunes, do vice Ricardo Melo, do Partido Liberal, e vereadores, o vereador Ricardo Teixeira, do União Brasil, foi eleito presidente da Câmara Municipal. Aliado de Nunes, ele assume após 4 mandatos consecutivos do vereador Milton Leite, o mais longevo na história, que não se candidatou de novo. Portanto, o ex-vereador Milton Leite. Ainda sobre as posses de prefeito, no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes promete mais responsabilidade na segurança e quer criar uma força armada municipal. Outra chamada na área internacional é dizendo que um carro da Tesla, que é fabricante desses carros elétricos, a Tesla é dos Estados Unidos, é do empresário Elon Musk, e ela é concorrente da BYD, que é chinesa. E um carro da Tesla, tá aqui a foto, explode na entrada de um hotel em Las Vegas, é o Hotel Trump, e mata uma pessoa. Ainda na área política, em Belo Horizonte, o prefeito reeleito Fuad Noman, ele está em tratamento médico
ele está tratando de um câncer, ele assume a prefeitura de forma remota, por orientação dos médicos. E na Câmara Municipal de São Paulo, um fato inusitado, a ex-vereadora de São Paulo leva a privada do seu gabinete. A privada é o sanitário do seu gabinete. Diz assim a chamada da capa. A ex-vereadora Janaína Lima, ela que é do PP, Partido Progressista, desinstalou e levou para casa um vaso sanitário e 2 pias do seu gabinete que ela ocupava na Câmara Municipal de São Paulo. Ela diz que os itens não fazem parte do patrimônio da casa. Portanto, foi ela que instalou, ela tirou o vaso sanitário e as 2 pias e levou para casa. A Janaína não conseguiu reeleição. População da capital paulista encolhe pela primeira vez em 100 anos. Após atingir o pico de 11,5 milhões de habitantes em 2019, a população da capital paulista vem encolhendo pela primeira vez em 100 anos, segundo dados da Fundação SIAD. O declínio é sutil, queda de 0,7% entre 2019 e 2023. A queda se dá em meio ao aumento do custo de vida na maior cidade do país. No caderno de turismo de hoje da Folha de São Paulo, o destaque é Ilha Grande, que tem praias sossegadas próxima ao Rio de Janeiro. 8ª maior do país, Ilha Grande, com águas cristalinas, atrai brasileiros e estrangeiros. No caderno Mercado, o destaque na chamada da Folha de São Paulo desta quinta-feira é para uma entrevista com o ex-presidiário. Ele é empreendedor na cidade de Osasco, onde restaura bolas de futebol. Ele disse: "Sou um gênio da bola." Ele costura, restaura e fabrica bolas. A Petrobras fecha o ano de 2024 sem reajuste no preço do diesel. Diz assim o texto da chamada. A Petrobras fechou 2024 pela primeira vez em 13 anos sem qualquer reajuste no preço do óleo diesel em suas refinarias. A medida visa mitigar volatilidades, mas mercado teme volta de práticas do passado que geraram prejuízos. Sem boa estrutura, escolas têm ruídos como de turbinas. Sem estrutura física adequada e com excesso de alunos, escolas estaduais de São Paulo chegam a ter níveis de ruído semelhantes aos de turbinas de avião, segundo pesquisa da Unifesp. Gestão estadual diz seguir a legislação. O ministro Cássio Nunes Marques trava uma ação contra a farra das emendas, o uso de emendas nas eleições. O processo, que pode acabar com a distribuição de máquinas, veículos e equipamentos em ano eleitoral, com verba de emendas parlamentares, está parado na gaveta há 2 anos
na gaveta do gabinete do ministro Cássio Nunes Marques, do STF. Na matéria, nós vamos ver nas páginas internas que o Ministério Público já se pronunciou, já emitiu parecer sobre esse processo e o ministro não libera o seu voto. Agora, vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E a manchete do Estadão é uma matéria exclusiva, apurada pelo jornal, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, é relator da maioria dos inquéritos criminais que tramitam no Supremo Tribunal Federal. O ministro está à frente de 21 dos 37 casos, aponta levantamento. Diz assim o texto da chamada da manchete do Estado de São Paulo, desta quinta-feira, dia 2 de janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concentra 21 dos 37 inquéritos criminais em tramitação na Corte. Não estão contabilizados os casos sigilosos e em segredo de justiça. Portanto, o número é maior do que o indicado pelos dados oficiais. Moraes não quis se manifestar sobre o assunto para o Estadão. De acordo com o levantamento do jornal, com base em dados abertos do tribunal, o segundo com mais inquéritos é o ministro Luiz Fux, relator de 3 deles. O regimento estabelece que as ações com elo entre si terão o mesmo relator. A Secretaria Judiciária aponta-se a conexão. Desafios para 2025. O prefeito Ricardo Nunes planeja novos CELS, que é Centros Educacionais, né, de Saúde, e também equilíbrio das contas fiscais para a Prefeitura de São Paulo, que preocupa o prefeito que assumiu ontem para um novo mandato. Ele foi reeleito. Diz assim o texto da chamada da matéria para a posse de Ricardo Nunes. Prioridade da gestão de Ricardo Nunes é concluir centros educacionais e centros de saúde e aprovar uma lei de responsabilidade fiscal municipal. Ainda na área da política monetária, a chamada diz que inflação em alta e choque de juros é o cenário encontrado por Gabriel Galípolo, que assumiu ontem a presidência do Banco Central do Brasil. O mercado teme que o aumento do endividamento público possa reduzir a eficácia de ações da autarquia. A foto de destaque na capa do Estadão, como também da Folha de São Paulo, é esse assunto internacional. Nos Estados Unidos, atentado já no Réveillon. E tá aqui a foto do carro, da caminhoneta, essa aqui de branca, essa branca, que matou pelo menos 15 pessoas lá em Nova Orleans. Um americano de 42 anos atropelou uma multidão no Réveillon, uma multidão que se divertia num bairro
popular boêmio de Nova Orleans. Veterano do exército, o motorista foi morto pela polícia após ele jogar a caminhonete contra pedestres que celebravam o Ano Novo nas ruas de Canal e Bourbon, que é ruas do popular destino boêmio da cidade. O Estadão analisa na edição de hoje o futuro da política brasileira para este ano. Diz assim: de olho em 2026, que é um ano de eleição para presidente da República, para governador, duas vagas para o Senado Federal e para deputado federal e deputado estadual, o presidente Lula pretende repactuar aliança com os partidos de centro-direita. No horizonte estão reforma ministerial, tentativa de ampliar a bancada petista no Senado e negociação com os partidos de centro-direita, o MDB, o PSD e o PP, Partido Progressista. Ainda tem uma matéria que é chamada de capa do Estadão sobre comportamento. Como sair da zona de conforto? Especialistas apontam caminhos. Medo e angústia fazem parte do processo e é preciso lidar com eles. Início do ano é boa hora para criar planos. Ainda chamada de capa do Estadão, no caderno Economia e Negócios, traz uma matéria sobre mineração. Preço menor do minério de ferro deve afetar a Vale do Rio Doce e a empresa CSN. Com incerteza econômica na China, maior importador mundial, preço médio da commodity deve ficar 15% abaixo da cotação de 2024. O valor da matéria-prima, um dos produtos líderes da pauta de exportação brasileira, tende a se manter pressionado após o decréscimo de cerca de 30% em 2024. Recorde: Brasil recebeu 6,6 milhões de turistas estrangeiros ao longo do ano de 2024. Melhoria na infraestrutura e feiras internacionais atraíram os visitantes, segundo o Ministério do Turismo. 6,6 milhões visitaram o Brasil ano passado. Ainda no caderno de Economia e Negócios, é uma matéria sobre o mercado automotivo. Investidores mantêm otimismo com os carros elétricos da Tesla, mesmo depois dessa explosão ontem de um carro da Tesla lá nos Estados Unidos. Agora vamos para a capa do jornal O Globo, no Rio de Janeiro. E no alto da capa, a matéria é para a área de cultura. Filho de peixes. É aquela jargão popular que diz que filho de peixe, peixinho o é. Aos 28 anos, Pedro Novaes desponta na mesma carreira dos pais, que é a atriz Letícia Spiller, e o ator
Marcelo Novaes. E o Globo traz uma entrevista com esse rapaz, uma entrevista de página inteira. O jornal Globo escolheu como manchete da edição desta quinta-feira a posse do prefeito Eduardo Paes para mais um mandato na Prefeitura do Rio de Janeiro. 4º mandato. Paes vai criar nova Força Municipal Armada e mudar a Guarda Municipal. E aqui a foto do Eduardo Paes, segurando aqui o livro de posse e fazendo o 4 com os dedos da mão, dizendo que era o 4º mandato dele. Diz assim o texto da manchete: grupo vai atuar. Esse grupo é a força que ele quer criar, Força Municipal Armada. Grupo vai atuar em locais de grande circulação, mas sem ingressar em áreas conflagradas. Empossado ontem para o seu 4º mandato na Prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes anunciou que o primeiro projeto que vai enviar à Câmara Municipal em fevereiro, quando se inicia a nova legislatura, criará a Força Municipal de Segurança. A corporação usará armas de fogo e deve agir em regiões de grande circulação de pessoas. A Guarda Municipal deverá ser reformulada para atuar em áreas como praças e parques. O prefeito editou ontem 46 decretos que incluem medidas de austeridade e anunciou que a partir de domingo próximo, a passagem de ônibus municipal vai custar R$ 4,70, um aumento de 40 centavos de real. A foto abaixo aqui de Eduardo Paes é para a posse de Ricardo Nunes na Prefeitura de São Paulo, também para mais um mandato. Diz assim, e a foto é o Ricardo Nunes também segurando o livro de posse. Nunes faz acenos à direita e fala em pacificação. O prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, tomou posse ontem na Câmara Municipal, agradecendo ao governador Tarcísio de Freitas e ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e pregou a pacificação do país. Abre aspas para citar uma frase do prefeito: a ideologia nunca pode ser maior que o dia a dia. Fecha aspas. Em entrevista, o prefeito defendeu que o seu partido, o MDB, afaste-se do governo Lula. Ainda é chamada de capa do jornal O Globo uma matéria dizendo que a alta umidade e falta de ventos causaram a fumaça que cobriu a praia de Copacabana no Réveillon do Rio de Janeiro. Responsáveis pelo show e meteorologistas afirmam que umidade de cerca de 90% na hora dos fogos criou uma névoa que não foi dissipada. Alexandre de Moraes, do STF, ministro do STF, amplia prisões de bolsonaristas e tem aval da primeira turma da corte. Levantamento mostra que número de prisões de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro ao longo de 2024 cresceu em relação ao ano anterior, quando ocorreu os atos do dia 8 de janeiro de 2023,
aqueles atos que depedraram, aquela multidão que depredou as sedes dos três poderes da República lá em Brasília. Na área internacional, uma matéria dizendo que a Ucrânia não renova um acordo com a Rússia e encerra o fornecimento de gás russo à Europa. Kiev, que é a capital da Ucrânia, se recusou a renovar um contrato que permitia o trânsito de gás natural, gás vindo da Rússia, que passava por seu território da Ucrânia. A União Europeia, que se abastece desse gás russo, que é canalizado via o território da Ucrânia, se preparou para esse corte do gás, mas essa medida preocupa Moldávia. Com bolsa em queda, recompensa de ações por empresas dispara. Companhias ligadas na Bolsa de Valores B3 anunciaram 54 programas de recompra de ações em 2024, o maior valor anual desde pelo menos 2008. Na área de política, fraude na cota de gênero leva à cassação de 10 vereadores eleitos em 2024. Em outubro de 2024, 10 vereadores já foram cassados em todo o Brasil. A inscrição de laranjas para cumprir a cota de 30% de mulheres candidatas já motivou a cassação de 10 vereadores eleitos em outubro de 2024. E outros 116 estão na mira, estão sendo investigados. E a matéria do Globo diz que 2 deles são do Ceará. A outra foto de capa de destaque no jornal Globo é esse atentado lá em Nova Orleans, durante a comemoração do Réveillon, e o título da matéria diz: terror faz 15 vítimas no Ano Novo, no berço do jazz. E o berço dessa modalidade musical, o jazz, é Nova Orleans. Um americano de 42 anos, veterano do exército, avançou com uma caminhonete contra a multidão que celebrava o Ano Novo em Nova Orleans, matando 15 pessoas. Ele morreu em uma troca de disparos com os policiais. Em seu carro foi encontrada uma bandeira do Estado Islâmico. O Jornal Globo também traz uma matéria sobre comportamento, como também a Folha de São Paulo traz. E no Jornal Globo o tema é 7 formas de cuidar da sua saúde mental. De dieta saudável e atividade física, a desconexão das redes sociais e retorno aos estudos, saiba o que fazer para garantir bem-estar psicológico neste ano que se inicia, o ano de 2025. O segundo caderno do Jornal Globo desta quinta-feira traz como matéria principal roteiros turísticos imperdíveis para o ano de 2025. Amazônia, Groenlândia, Tailândia e Japão. O Boa Viagem selecionou destinos e novidades para o turista
que quer girar o Brasil e o mundo neste ano novo. Na área de esportes, a chamada de capa do jornal o Globo é dizendo que há vitrine para a nova geração do futebol. Tradicional espaço para revelação de talentos. Copa Brasil, o Copa São Paulo começa hoje com joias do Sub-20 buscando o seu espaço. Agora vamos para Brasília. O que é que temos na capa do jornal Correio Brasiliense? E o destaque, a manchete da capa do Correio é o atentado lá em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Ataques levam terror, morte e medo aos Estados Unidos. E aqui a mesma foto de destaque na capa do Correio Brasiliense, deste atentado que matou ao menos 15 pessoas e feriu outras 35, algumas destas 35 em estado grave. O Correio Brasiliense traz um destaque na sua capa dizendo que tem milionário em Brasília, milionário no sorteio da Mega Sena milionária. A capital teve 2 apostas entre as 8 vencedores na Mega Sena da virada, que sorteou 635,4 milhões de reais, o maior prêmio da loteria da história. Os sortudos candangos, candangos é o nome que se dá ao brasiliense, a quem mora em Brasília. Os sortudos candangos jogaram em 2 loterias, em 2 casas de aposta, na Real Loteria, que fica na 114 Norte, na quadra 114 Norte, com 3 cotas, nessas foram 3 cotas, cada uma de 26 milhões. E na Loteria 11 da Sorte, que fica no Lago Sul, com 30 cotas, cada uma de 2,6 milhões. Diz o texto da chamada, são pelo menos 33 novos ricos na cidade de Brasília. Na chamada na área de esportes, é a foto aqui do Gabigol. Atacantes ganham protagonismo no mercado da bola. Jogadores ofensivos marcam as negociações de impacto para 2025. Ontem, o Gabigol foi oficializado pelo Cruzeiro com status de reforço de peso. E o Gabigol será apresentado à torcida do Cruzeiro depois de amanhã, no sábado. Como Brasília não tem prefeitura, o jornal Correio Brasiliense dá destaque à posse de 3 cidades que ficam no entorno de Brasília. Diz aqui que o Dr. Lucas foi reeleito na cidade de Águas Lindas. Nesta foto aqui do meio, Lulinha e o transporte foi eleito na cidade ocidental, que fica próximo também de Brasília, e Jéssica assume a prefeitura de Santo Antônio do Descoberto. Prefeitos e as esperanças renovadas nas cidades. Chefes do executivo tomaram posse ontem nas 26 cidades dos estados brasileiros, das capitais, em 26 capitais dos estados brasileiros,
e em mais de 5 mil municípios no país. Apesar da reeleição ter sido uma marca no pleito passado, mudança foi a tônica da maioria dos discursos. Em metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, as forças políticas assumem com o olhar em 2026, na sucessão estadual e na corrida à presidência da República. No entorno de Brasília, maior integração entre o Distrito Federal e Goiás é consenso entre os novos gestores. No caderno de ciência, a matéria de destaque hoje é pesquisadores levam luz à matéria escura. O mistério da matéria escura. Pesquisadores rastreiam os fenômenos cósmicos que interferem nos buracos negros. No caderno de Direito e Justiça, tem uma matéria dizendo que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o futuro de Bolsonaro, porque Paulo Gonet está nas mãos do Procurador-Geral da República o inquérito sobre a suposta trama golpista investigada pela Polícia Federal, que terá desdobramentos nos próximos meses. Paulo Gonet terá que decidir se denuncia ou não o ex-presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Também tem um artigo do governador do Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha, avalia nesse artigo a relevância do fundo constitucional mantido com as mesmas regras pelo Congresso Nacional. O governo federal queria reduzir o repasse em cerca de 800 milhões por ano, mas a pressão do governador, das autoridades de Brasília e da bancada parlamentar, de deputados e senadores, fez com que o relator da matéria recuasse e mantivesse o mesmo repasse. Queda de ponte entre Tocantins e o Maranhão tem 12 mortos, mas as buscas continuam por desaparecidos. Os bombeiros resgatam mais 2 corpos do rio Tocantins, no local onde desabou a travessia entre Aguiarnópolis, no Tocantins, e Estreito, no Maranhão. Essa ponte caiu no dia 22 de novembro. Pelo menos 5 pessoas estão desaparecidas. Vamos agora para a capa do jornal cearense O Povo. A manchete do Povo é a posse do prefeito Evandro Leitão, prefeito empossado. E a foto de destaque da manchete é dizendo Evandro Leitão ao lado da vice, que é a médica Gabriela Aguiar, ela que é médica geriatra, ela é do PSD e filha do ex-vice-governador, ex-presidente do Tribunal de Contas, Domingos Aguiar, que estava lá na posse da filha na Câmara Municipal de Fortaleza. Diz assim a manchete: Evandro assume e envia hoje, quinta-feira, projeto do fim da taxa do lixo. O prefeito de Fortaleza recebeu a faixa do antecessor, o ex-prefeito José Sarto, em cerimônia reservada. A imprensa não teve acesso a essa transmissão de faixa,
quando o prefeito Evandro apareceu para a imprensa, para a solenidade, já foi com a faixa já colocada no peito, e Evandro já marcou o ato inaugural da sua gestão para hoje, logo mais às 9h30 da manhã, lá no Paço Municipal. Ele vai entregar, segundo o release divulgado pela assessoria de imprensa, ele vai entregar ao novo presidente da Câmara Municipal, Léo Couto, uma mensagem extinguindo a cobrança da taxa do lixo. Na posse dos vereadores na Câmara Municipal, houve menções a favor e contra o ex-presidente Bolsonaro, que motivaram provocações. O vereador Léo Couto, do PSB, foi eleito presidente. Ainda na área de política, o jornal O Povo destaca as posses em Juazeiro do Norte, em Caucaia e em Sobral. Aqui a primeira foto o primeiro Gleidson Bezerra, com vice fazendo o seu juramento de posse. Ele é o primeiro prefeito reeleito de Juazeiro do Norte. Gleidson Bezerra toma posse e fala em realização de sonho. Na foto do meio em Caucaia. O prefeito Naumi Amorim é empossado e aponta dívida do antecessor, o Vitor Valim, do programa Bora de Graça, que dava transporte de graça para a população dentro do município de Caucaia. E a terceira foto é do novo prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, ex-deputado. Ele renunciou ao mandato, ele assumiu ontem, reforçando o discurso de proximidade com o governo estadual. Ele que é do partido União Brasil e quer se aproximar do governo do PT. Ainda é destaque na página do jornal O Povo, as posses em Maracanaú, no Eusébio, e 2 prefeitos que não foram empossados ontem, dia 1º de janeiro. Em Maracanaú, pela 4ª vez, o prefeito Roberto Pessoa é empossado para comandar o município. Roberto Pessoa já está com 80 anos. No Eusébio, com o tio ex-prefeito, o tio é o ex-prefeito Acilon Gonçalves. E também com um ex-secretário de Sarto, ex-prefeito de Fortaleza, na composição. O Samuel Dias vai trabalhar na Secretaria de Infraestrutura do município do Eusébio. Então, com o tio ex-prefeito e com o ex-secretário de Sarto na gestão, na equipe, o prefeito Júnior do Acilon, ele é médico, doutor Júnior, tomou posse ontem. E o ex-prefeito Acilon, tio do Júnior do Acilon, do doutor Júnior, vai ser o secretário de Educação do Eusébio. O que era secretário de Educação do Eusébio deixou e foi trabalhar numa cidade no interior de São Paulo, no ABC Paulista. Foi trabalhar lá. Ele também foi secretário da Prefeitura de Sobral. 2 prefeitos não foram empossados ontem. O prefeito reeleito de Santa Quitéria, Barroso, foi preso. Por quê?
investigação da polícia aponta que ele tem envolvimento com facções criminosas. Inclusive, foi descoberto que servidores da prefeitura levaram um automóvel aqui do Ceará para um líder de uma facção criminosa lá na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. E o outro também que não, isso em Santa Quitéria. Barroso não tomou posse, foi preso. E o outro prefeito que não tomou posse foi em Choró, chamado Choró-Limão. A justiça não permitiu a posse, porque o prefeito está foragido. Ele está foragido porque tem um mandado de prisão contra ele. Na hora que ele aparecer, a polícia pega. Na área de esportes, a chamada de capa do jornal O Povo é dizendo que o Fortaleza, o time do Fortaleza, anuncia a contratação do jogador Paul Fernandes, que é ex-jogador do Boca Juniors. Agora, vamos para a capa do jornal Valor Econômico, que é um jornal do grupo O Globo de Comunicação. A primeira chamada de capa diz que mercado de capitais passou a ser a principal fonte de financiamento das empresas, diz Marcos Pinto em entrevista ao Valor. No futebol, pelo menos 21 times buscaram meios de reestruturação para negociar dívidas que chegam hoje ao total de 3,6 bilhões de reais. E o meio de se reestruturar é criando essa SAF, Sociedade Anônima de Futebol, que é uma empresa que começa a gerenciar os clubes para torná-los autossustentáveis e pagar suas dívidas para com os devedores. E entre eles, o INSS, a União Federal, impostos a pagar. Política monetária nos Estados Unidos. Novos membros votantes, como o Jeffrey Smith, devem deixar o Fed, que é o Banco Central norte-americano, mais linha dura. Não é a manchete do jornal, mas é destaque na capa do Valor Econômico, é uma matéria sobre os 100 anos, as comemorações dos 100 anos do Grupo Globo. Diz assim o título: nos 100 anos do Grupo Globo, o olhar voltado para o futuro. E ontem, durante o Jornal Nacional, o jornal, já quase no final, mostrou uma reportagem com Pedro Bial, contando toda a história do início do Grupo Globo com Irineu Marinho, fazendo um resgate histórico. E durante este ano de 2025, o jornal, aliás, o grupo vai fazer uma série de atividades para comemorar os 100 anos desse grupo que teve início no dia 29 de julho de 1925. O centenário do Grupo Globo será comemorado ao longo de 2025, diz o texto, relembrando a história que teve início no dia 29 de julho de 1925, quando chegaram aos leitores do Rio de Janeiro os primeiros exemplares do jornal O Globo. A manchete da edição de hoje do Valor Econômico é dizendo que capitais brasileiras mostram descompasso entre receitas e despesas e cresce risco de desajuste fiscal. Comprometimento da arrecadação com gasto corrente e amortização
das dívidas tem forte aumento em 2024. E a matéria chama a atenção dos novos prefeitos para o cenário que vão encontrar neste ano de 2025. Ainda na área de política, é chamada de capa a posse de Ricardo Nunes em São Paulo. Ele diz que o país precisa ser pacificado e elogia o governador Tarcísio de Freitas. No Rio de Janeiro, Paes assume o 4º mandato como prefeito do Rio, mirando questões estaduais. Por quê? Porque se fala no Rio de Janeiro que o vice dele poderá ser o próximo prefeito, já que Paes pretende disputar em 2026 o governo do estado fluminense. Ainda chamada de capa na área internacional é esse atentado lá em Nova Orleans, um atropelamento que matou 15 pessoas. Em 2024, Petrobras não mexeu nos preços do diesel. Entre os temas mais sensíveis ligados à Petrobras, a mudança de preços de combustíveis é um termômetro para o mercado avaliar o quanto o governo pode tentar influenciar a empresa e o quanto ela pode deixar de lucrar. Em 2024, houve só uma mudança de preço na gasolina, em julho, com aumento de 7,04%. No mesmo dia, o gás de cozinha subiu 9,72%. Já o óleo diesel não teve reajuste em 2024. A última alteração no óleo diesel foi um corte de 7,85%, isso em dezembro de 2023. Com estas informações do valor econômico, eu encerro aqui a apresentação para os senhores e as senhoras das capas dos principais jornais do país e também aqui do jornal cearense O Povo. Eu destaco nas páginas internas do jornal Folha de São Paulo os 2 editoriais desta quinta-feira. O primeiro, ano começa com mais atrito entre poderes. Vetos corretos de Lula à farra de emendas parlamentares e ao aumento do fundo partidário não mudam o fato de que executivo fragilizado na economia precisará dos votos do legislativo se quiser conter despesas. Segundo editorial, barganha política ameaça agências reguladoras. Disputas entre governo e lideranças do Congresso em torno de diretorias dos órgãos paralisa decisões e traz riscos para a eficiência de serviços prestados em áreas essenciais que precisam de investimento seguro. Agora vamos para as páginas de política da Folha de São Paulo. A primeira matéria, ministro Cássio Nunes Marques trava por 2 anos ação contra farra de doações com uso de emendas parlamentares nos anos de eleição. O processo, sob a relatoria do ministro do STF, já teve manifestação da PGR, da Procuradoria-Geral da República, pelo fim da distribuição de produtos no período eleitoral e produtos esses comprados com emendas parlamentares, veículos, ambulâncias, maquinários agrícolas, etc. A segunda matéria é sobre a política no Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro mira o Senado
em 2026, depois de vitórias na justiça e sinais de alívio nas contas públicas. O governador estava com um processo de cassação em análise e agora conseguiu, através do Senado Federal, renegociar as dívidas do Rio de Janeiro para com a União. E nessa renegociação entrou no pacote outros estados que têm altas dívidas com o governo federal, como São Paulo e Belo Horizonte e Rio Grande do Sul. Ações judiciais contra os ex-candidatos à Prefeitura de São Paulo, o Ricardo Nunes, o Guilherme Boulos e Pablo Marçal, devem se arrastar por todo o ano de 2025 na Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo. Processos que pedem inelegibilidade dos principais candidatos a prefeito de São Paulo seguem sem prazo para julgamento. Casos incluem laudo falso e uso da máquina administrativa. No caso do laudo falso, foi apresentado pelo concorrente Pablo Marçal, que apresentou um laudo falso dizendo que Guilherme Boulos precisava de tratamento psiquiátrico por uso de drogas ilícitas. Agora, no caderno de mercado, a primeira matéria da Folha de São Paulo desta quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2025, diz que, em meio ao aumento do custo de vida em São Paulo, a população está encolhendo. É a primeira vez que o número de habitantes da capital paulista diminui, segundo a Fundação SEAD. A cidade subiu em ranking das mais caras do mundo para se viver. Petrobras fecha 2024 sem nenhum reajuste no óleo diesel e diz que abrasileirou os preços. Para a estatal, estratégia comercial mitiga volatilidades, mas mercado teme volta de práticas do governo Dilma, que causaram prejuízos. Fim do Carrefour no Centenorte, em São Paulo, é mostra do declínio das lojas dos hipermercados. Segmento registrou queda de 25% no faturamento de 2019 para 2023, enquanto os atacarejos e pequenos mercados locais se fortalecem, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Ainda no caderno Mercado, governo permite apostas em animais no Brasil. Portaria define modalidades lideradas como vaquejada, palpites em reality shows e eleições são proibidos. Eleições dos Estados Unidos sobem, ações nos Estados Unidos sobem mais de 20% pelo segundo ano consecutivo. Ainda no caderno Mercado, a matéria com o ex-presidiário que trabalha com conserto de bolas de futebol. Ele é o Danielson dos Santos. Aqui na foto ele está ao lado da mulher, Graziela, que mantém a família do conserto de bolas de futebol, ofício que ele aprendeu na cadeia. O ex-presidiário é empreendedor na cidade de Osasco, na Grande São Paulo, onde restaura, costura e monta o produto. Ele classifica o trabalho como difícil, mas tem planos de crescer. Nessa entrevista ele diz: eu sou o gênio da bola,
da bola de futebol. Primeira matéria da editoria Mundo é sobre o atentado terrorista lá em Nova Orleans. Homem atropela multidão em rua de Nova Orleans e mata pelo menos 15 pessoas. Atentado interrompe celebração do Ano Novo, que é quase carnavalesca naquela cidade. Europa se divide na relação com Trump às vésperas de seu retorno à Casa Branca. E ele retorna à Casa Branca no próximo dia 20 de janeiro. O republicano Donald Trump tem afinidades entre líderes como Orbán e Meloni e interlocução com Macron, da França, mas bloco da Europa o vê com apreensão. Um carro da montadora Tesla, que é de carros elétricos, um carro explode próximo de hotel e mata uma pessoa em Las Vegas. Nas páginas de cotidiano, que é a editoria que traz matérias sobre São Paulo e demais estados brasileiros, nós temos a primeira matéria, a posse de Ricardo Nunes, lá em São Paulo. Ele agradece a Bolsonaro e diz apoiar moderação em nova gestão. Ele que aos 57 anos, prefeito reeleito em outubro do ano passado, é o 74º mandatário da Prefeitura de São Paulo, capital. Cerimônia na Câmara Municipal, teve gritos de Viva Bolsonaro e sem anistia. Muito parecido aqui com as manifestações feitas pelos vereadores que tomaram posse ontem na Câmara Municipal de Fortaleza. Ricardo Teixeira, o vereador Ricardo Teixeira, do União Brasil, é eleito presidente da Câmara Paulistana. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes promete mais responsabilidades na segurança e pretende ter uma força armada, uma força municipal armada. O prefeito reeleito confirma reajuste na tarifa de ônibus e terá de enfrentar desafio de solucionar dificuldades no transporte público. Folha de São Paulo ainda registra a posse lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. O prefeito reeleito Fuad Noman assume de forma remota, quer dizer, online, o segundo mandato. Ele foi reeleito como prefeito de Belo Horizonte. E ele não participou de uma cerimônia presencial, porque ele estava até há pouco tempo na UTI. E se trata de um câncer. No Rio Grande do Sul, na capital Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo tem desafio na prevenção de enchentes. E no Pará, o Igor Normando toma posse na Prefeitura de Belém, visando entregar obras para a reunião da COP30, que está prevista para novembro deste ano. Sem estrutura adequada, escolas do governo do estado de São Paulo, da rede estadual de ensino, registram um nível de ruído similar ao de turbina de avião. Vamos dar aqui uma passada pelas páginas internas do Estadão. A primeira matéria da coluna do Estadão diz: processos por racismo no país disparam 64% em um ano e batem recorde em 2024. O primeiro editorial diz: uma reforma contra a mediocridade. Lula admite que mudará ministros, repetindo o que antecessores fizeram para redistribuir o poder. A novidade é que a reforma ministerial é também uma exigência contra a ineficiência da máquina federal. A credibilidade do STF em queda livre.
ignorando críticas de corporativismo, ativismo e partidarismo, a Corte Suprema do Poder Judiciário Nacional diz que está salvando a democracia e civilizando o país, mas a percepção popular parece ser a de que faz o oposto. Com estas notícias aqui do jornal O Estadão, eu encerro aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2025, agradecendo a sua audiência, convidando você para dar uma passada, uma leitura no blog do Edson Silva. Lá você encontra matérias sobre as posses ontem, principalmente aqui na capital e no interior cearense, e outras matérias sobre o Poder Judiciário e gestão pública. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência.